Olá, bem-vindo ao nosso webinar promovido pela Unisoma sobre o novo marco regulatório para a educação à distância no Brasil, que traz mudanças significativas, com foco principalmente no aumento de qualidade, com maior rigor na oferta e na separação mais clara dessas modalidades. Eu sou Adriano Tomás e eu trago aqui comigo dois parceiros de atuação na nossa vertical educacional da Unisoma, a Monique Moreno e o Túlio Altoé. E aí, Oi, pessoal, Adriano. a ideia é trazer vocês para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essas mudanças promovidas pelo Marco, como isso está afetando nossos planejamentos, né? Utilizando o que a gente conhece aí de modelos nas nossas aplicações de inteligência artificial. Bem-vindo aí, Monique e Túlio. Muito bom contar com vocês. Valeu, Adriano. Bom estar aqui. Boa. Galera, só para reforçar aqui um pouco, o que nós, apesar da gente falar sobre o que nós fazemos, é importante colocar que as mudanças que nós tivemos ali, principalmente na mudança de oferta de cursos, né? Os cursos proibidos ali, os cursos permitidos, agora com a questão do semipresencial obrigatório, a definição das modalidades, né, um pouco mais rígidas, a questão da avaliação presencial obrigatória, qualificação do suporte ali do corpo docente, os polos, as mudanças que nós tivemos ali nos polos de apoio presidencial e, claro, principalmente a questão da regra de transição, tá? Então, antes de eu começar a fazer algumas perguntas aqui, eu só gostaria de lembrar que esse vídeo está disponível no YouTube, e aí eu peço que vocês também acessem a nossa página, unisoma.com.br. Ao final da nossa apresentação, a gente vai deixar o link ali para vocês, para que vocês consigam nos encontrar, deixar o recado de vocês ali. Quem se interessar, nos procure. Temos todo esse canal de comunicação. Ok? Monique, eu vou começar contigo e eu queria que você nos trouxesse ali o que você entende como a principal mudança no planejamento realizado pelas instituições com o advento aí do Marco. Beleza, Adriano. Eu acho que o Marco, ele fixa principalmente o fim do 100% EAD. Então, eu acho que onde a gente tem que focar mesmo, onde vão estar os nossos esforços, é no conceito de presencialidade. Contato do aluno com o professor nas aulas, seja síncrona ou presencial mesmo, e a circulação dele na própria unidade. Legal, legal. Túlio, tem algum ponto aí que, em relação ao planejamento como um todo, que vocês estão percebendo ali, né? Já estamos nesse desenvolvimento, né? Como é que você está vendo isso? Bom, o novo marco regulatório do EAD trouxe alguns desafios ali que as instituições de ensino vão ter que lidar daqui para frente, né? Então, com essa mudança ali que traz um enfoque, o reconhecimento do semipresencial e também um aumento de um rigor em relação à presencialidade, as instituições ali começam agora a se movimentar e olhar atentamente ali para o seu portfólio, né? Então, hoje os cursos que existem dentro da minha instituição está aderente com a nova regulamentação. Nós estamos garantindo ali a presencialidade, né? Mínima, o contato do aluno com o professor, como que está a minha infraestrutura para poder atender esses alunos, para aplicar as provas presenciais. Então, são perguntas que começam a surgir em que essas instituições agora começam a se preocupar, a rever o portfólio e começar a pensar em toda a cadeia de planejamento. Então, em relação a... Isso traz uma mudança de planejamento significativa ali, Legal. Ô, Monique, do que a gente já tem feito ali, né, de planejamento, já estamos nesse caminho, né, de ajudar algumas instituições, nossos clientes. O que vocês estão vendo ali em relação a prazo, né? Porque algumas já estão se movimentando no sentido de mudar a parte do ensino, né, a parte da matriz, tudo. Como é que isso está começando a chegar ali no planejamento? A gente já tem ali alguns indicadores, já tem alguma percepção? Traz um pouco para a gente. Claro.
São 2 anos que as instituições têm para se adequar a todo o novo regulatório, que envolve vários tópicos diferentes, desde infraestrutura de prédio mesmo, até o que eu comentei de presencialidade. Eu acho interessante que as informações elas já vêm chegando, principalmente em como que as matrizes vão precisar ser adequadas para ter esses, no mínimo 20%, né? Tem cursos que tem mais, como as licenciaturas e outros que são proibidos, mas acho que a gente vai passar por várias etapas. Uma delas, como o Túlio bem falou, as perguntas, né? Nossas matrizes estão adequadas para esse percentual de presencialidade? Quais serão as disciplinas que nós vamos ofertar presencialidade? É uma mudança total no paradigma, né? Agora eu tenho cursos que precisam ser planejados com dia, horário, docente, o que estava completamente fora do planejamento, né? Então, acho que nossos esforços como planejadores de ensalamento, timetable, de ofertas, todos eles vão acabar passando por aí. E as auditorias que o Marco menciona ali, que pode chegar no nível aluno a aluno, pode chegar na gente até lá no nível da matrícula, em que a gente tem que selecionar exatamente qual disciplina a gente vai ter que colocar o aluno, para que para todos seja garantido esse percentual mínimo. Legal. Acho que é até legal, Túlio, se você puder trazer ali para a gente esse perfil, né? Porque quando a gente fala de um planejamento completo como um todo, a gente está falando desde o momento que nós estamos pensando nas ofertas até o momento que a Monique citou, que é a parte da matrícula, né? Vamos tentar destrinchar um pouquinho para a gente começar a pensar no que é problema, no que a gente já consegue resolver, naquilo que a gente está planejando, né? Entendendo que a gente vai precisar resolver lá na frente. E que talvez muitas das instituições, pelo desconhecimento ou pela não ter planejado isso, só vão entender isso lá na frente. Isso é legal a gente trazer antecipado agora. Bom ponto, Adriano. Bom, em relação a se planejar para poder se adequar a esse marco regulatório, existem algumas recomendações, né, que seria interessante começar a pensar. A primeira delas, né, que eu acho que as instituições já estão seguindo, que é revisar o portfólio, ver se suas matrizes estão aderentes, né, com o percentual mínimo ali de presencialidade, de contato aluno-professor mesmo. Uma vez que você revisa seu portfólio, você constrói ali novas matrizes acadêmicas, né? Em todos os cursos contemplam essa presencialidade mínima. Dependendo da instituição, você pode ter um portfólio gigantesco. Então, que ferramentas podem te ajudar a ganhar velocidade ali, né, em relação à competitividade do mercado, para se adequar com o marco? Então, é necessário começar a criar ferramentas de controle para, pelo menos, criarem alertas ali. Meu curso, minha matriz está aderente com o marco? Minha matriz do EAD cumpre com todos os requisitos e diretrizes exigidas? Então, o primeiro movimento, que eu imagino que já está acontecendo, já vem acontecendo Sim. nas instituições, é adequar a matriz. O segundo passo ali, pensando na cadeia como planejamento todo, é fazer a melhor escolha dessas disciplinas para atender o aluno. Como a Monique bem pontuou, precisa agora ter esse controle em cima do aluno. Então, uma vez que você adequou seu portfólio, qual é o melhor conjunto de disciplinas que você vai direcionar para o aluno para ofertar no próximo semestre, ou até mesmo pensando na integralização desse aluno dentro da instituição, contando que em 2 anos, até 2 anos, né, a expectativa é que se adeque até maio de 2027, você tem uma base de legado que está dos alunos que entraram, né, nos cursos antes do marco, que também vão ter que ser considerados nesse planejamento. Então, você tem que fazer uma escolha inteligente de disciplinas que trazem qualidade acadêmica para o aluno, não te prejudique em relação ao marco regulatório, com o menor custo possível. Né? Então, hoje a gente tem modelos relacionados, né, usando inteligência artificial, que buscam a entender, com base nos seus dados, os cursos que tem na instituição, entender qual é o melhor conjunto de disciplinas a serem ofertadas. Né? Acho que, só interrompendo um pouquinho, que eu acho que você falou, você vai continuar da questão do planejamento, né, das etapas, mas tem um ponto importante, que você trouxe bem,
quando nós estamos agora unificando regras passadas com as novas, e você tem um intervalo ali no meio que você tem que trazer a melhor situação que você consegue obter com esses dois mundos que são diferentes. A proibição em alguns casos e agora a necessidade, né, a obrigação em outros, e você tem que combinar isso. E agora o jogo é isso, né? Você tem que planejar no mesmo pacote pessoas que estão ali, alunos que estão numa vigência diferente daqueles que vão entrar agora. Acho que isso complica bastante o processo, né? Complica ao ponto de levar a instituição a pensar, dependendo da minha base de alunos, dependendo dos cursos que eu tenho, da sinergia de disciplinas entre os cursos, né? Vale a pena eu manter todos os alunos em cada currículo, né? Então, antes do marco, depois do marco, eu tomo a decisão de já tombar minha base de legado para o novo marco regulatório, né? Então, começa a ter, dependendo do volume de alunos, essa tomada de decisão, gerar N cenários para te facilitar ali a tomar a melhor decisão, né? Para o que é melhor? Eu continuo nos dois formatos, eu encerro o meu curso, ou eu migro os alunos da base de legado para o novo, né? Então, vai depender dos dados que cada instituição tem, do objetivo dela, a forma com que ela quer atender os alunos. Então, tudo isso é levado em consideração e são facilitadores para poder ajudar na tomada de decisão ali. Legal. E um ponto legal até, Monique, ter essa ferramenta analítica em mãos e poder gerar cenários com antecipação é o que dá o ganho, né? Com certeza. Essa nossa habilidade que a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo de simular os cenários vai fazer a gente ganhar o jogo ou não, né? A gente vai prever a situação e conseguir tomar a decisão diante de cada uma dessas etapas que a gente falou. É planejamento das ofertas, como o Túlio falou, é depois ir ali no professor, no momento síncrono, no contato professor-aluno, é no momento de fazer a matrícula do aluno, em cada um tem ali a sua especificidade para ser tocada. Legal. E na própria infraestrutura, né? Eu vou pedir para o Túlio voltar ali na questão das etapas, de falar um pouquinho, mas a gente está falando até agora da definição de matrizes, a parte mesmo de entendimento, olhando para a sinergia, olhar para essas adequações, é claro, em termos de matrizes, o que é presencial, o que não é, só que aí a gente entra no plano de ofertas, na definição de quais ofertas, quais disciplinas. E o que você comentou, Túlio, que o regulatório, né, a Monique também comentou que o regulatório agora exige uma auditoria ali, uma rigorosidade no acompanhamento, porque o planejamento ele é feito para uma turma, né? Ele é feito normalmente você olha para o aluno, mas você coloca ele dentro de um grupo. Agora não, você tem que fazer o planejamento muito específico para o aluno e cuidar que esse planejamento seja cumprido em termos de presencialidade, né, até o final. E isso é um desafio para você planejar e depois tem que acompanhar isso, né, Túlio? Correto. Então, a próxima cadeia ali do planejamento, né, que vem da revisão de matrizes, plano de ofertas, né, é justamente pensar agora na distribuição dessas disciplinas ao longo da semana. Então, com essa obrigatoriedade ali do contato, dessa presencialidade, né, do contato com o professor, mesmo que aconteça por meios digitais, né, por reunião, que é bem com oferta síncrona, exige agora um controle ali de alocação docente nas disciplinas, né, então essas disciplinas vão ter que ser definido um docente para poder ter essa aula síncrona. Essa disciplina precisa acontecer em um dia da semana, então qual é esse melhor dia para poder atender a maior quantidade de alunos, né, tem que distribuir ao longo da semana, né? Você não pode concentrar todas essas disciplinas num dia específico. Então, isso começa com a próxima etapa, que peguei meu planejamento, meu conjunto de disciplinas, vou distribuir ao longo da semana. Vai atender todos os meus alunos, a grade de horários? Conseguir fazer a melhor alocação docente? Considerando o meu espaço físico e o volume de ofertas,
eu consigo atender, cabe dentro da minha infraestrutura, né? Então, isso é interessante porque, uma vez que você já definiu a matriz, antes mesmo de procurar revisitar a infraestrutura, você consegue simular com espaço físico fictício para poder ver a viabilidade. Então, qual é o conjunto mínimo de salas que eu preciso para atender as disciplinas presenciais ali, né? Todo o meu portfólio. Então, isso ajuda até a instituição a se replanejar em termos de localização, espaço físico, a quantidade mínima de alunos por sala, a sincronia, né, a sinergia entre os cursos que vão estar dentro dessa sala. Então, tem questões interessantes que podem ajudar a instituição ali a tomar a decisão. Posso complementar o Túlio aqui, Adri, rapidão? Por favor, Monique. Eu acho muito interessante a gente comentar que todo esse planejamento que entra agora para a gente, como planejadores, não é trivial, porque a gente está falando de instituições que têm 150 mil alunos, um mix de curso absurdo. A gente não pode esquecer que às vezes a gente está entrando no espaço físico daquele local para fazer algum tipo de planejamento. Então, a gente precisa de robustez e experiência para conseguir fazer isso bem. Então, eu acho que a Monique travou aqui para mim, mas mesmo... Estou aqui? Voltamos. Vocês querem que eu repita? Eu falei que não é trivial, né? O volume é muito grande, o mix de curso é muito grande, a especificidade num aluno específico. Então, como tomar essa decisão de alocar uma quantidade grande de agora estúdios, salas, com 150 mil alunos precisando de presencialidade? Aí a gente tem que levar a nossa experiência para o mercado. Pode falar. Eu acho que essa complexidade que você citou agora, que é o seguinte, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com grandes volumes e tudo mais, número de alunos, número de polos, mas tem um ponto muito curioso nessa história. Claro que isso tem uma complexidade, se envolve muito de planejamento, de ferramentas analíticas que possam trazer esses cenários, tudo isso que a gente está comentando. Mas mesmo para as empresas que têm, para as instituições que têm um portfólio menor, para que tem um espaço menor, ainda assim é complexo de se fazer isso no planejamento, né? Então, às vezes as pessoas olham, né, poxa, mas vocês... De fato, é complexo para todo mundo ali. É complexo para todo mundo, né? É verdade, é isso aí. Maravilha. Sim, sim. O ponto que eu queria trazer agora aí, para tudo continuar na explicação ali, é a questão que você comentou, e acho que vale entrar um pouquinho nesse assunto, que é a simulação de espaço também. Porque hoje, com a adequação do espaço físico que tem no regulatório, muitas instituições não sabem para que lado ir. Então, você tendo uma ferramenta analítica que também te permite criar cenários fictícios de espaços físicos fictícios, ajuda, inclusive, a instituição a saber para onde ela tem que aumentar o seu espaço, para onde que ela tem que melhorar a questão de laboratórios para atender, de fato, a presencialidade que está sendo exigida, né? Perfeito, Adriano. Inclusive, esse pode ser uma boa oportunidade para as instituições de pequeno, médio porte ali, né? Então, que é como fazer o melhor uso do recurso do meu investimento ali para se adequar do marco regulatório. Então, uma vez que eu tenho o meu conjunto de ofertas definido, antes mesmo de ir para investir esse dinheiro em infraestrutura, eu posso desenhar ali N simulações baseado em diferentes conjuntos de ofertas para ver a questão de se o meu espaço físico está aderente, será que eu preciso alugar um prédio maior, ou geralmente fazer mais salas, né? Então, mudar de endereço. Então, essas ferramentas vêm para poder auxiliar nessa tomada de decisão. Então, rodar diferentes cenários pode ajudar a instituição a fazer o melhor uso do investimento dela, antes de sair contratando prédio, construindo prédios ali para poder, sem saber se o espaço físico que ela está contratando ou construindo é suficiente para atender a base de alunos dela, né? Então, e dá até para considerar projeções ali, né? Com base em captação, então dá para considerar isso nas simulações, né? Então é interessante
realizar essas simulações para fazer o melhor uso do investimento ali. A gente levar aí que vem... previsibilidade é essencial, né? Sim. E aí que eu acho que a gente ganha, enquanto Unisoma, enquanto empresa, como provedor de soluções, que além da nossa experiência da vertical educacional, que nós fazemos parte, nós temos um conjunto de ferramentas e modelos que a gente já trabalha. Por exemplo, você falou bem, você falou de previsão de captação. A gente tem uma inteligência de mercado que tem conhecimento, que faz modelos para isso. Você falou também, por exemplo, da melhor alocação por exemplo, de um novo polo para suprir uma região, uma demanda. Também temos isso, que é uma parte do supply chain, né, onde eles definem qual é a melhor localização para dentro de um espaço, de uma malha, onde que nós deveríamos criar um novo polo, ou, por exemplo, um polo que poderia atender a partir de laboratórios, que seria, de repente, um polo mais inteligente ali, que pudesse servir como base de laboratórios para alguns polos na região. Então, tudo isso também nós temos capacidade de desenvolver, e a gente está fazendo isso em algumas frentes. Então, além do planejamento, que já é nosso carro-chefe, né, da vertical, entre outras, temos também agora essas outras possibilidades na mesa, né, de também adequar isso, né, dentro desse problema que surgiu agora para as instituições. Perfeito. Entra um pouquinho de inteligência de mercado ali também, de analisar se a minha localização é a melhor possível, referente aos meus concorrentes, meus alunos conseguem chegar na minha instituição se eu mantiver esse endereço para fazer a disciplina presencial, né, ou avaliação presencial, se existir, né, essa modalidade, dependendo do curso. Então, inteligência de mercado é um processo que a gente já tem bem estruturado aqui dentro da Unisoma e pode ajudar a fazer essa análise ali para entender se eu quero permanecer e aonde eu quero permanecer ali, né? Então, perfeito. Isso pode ajudar. Quer comentar, Monique? Você ia falar também? Desculpa. Eu ia só complementar com essa ideia do hub, né? Que acaba sendo uma realidade. Então, esse planejamento logístico, que é uma coisa que, pelo menos para mim, é novidade de trabalhar aqui no educacional, que é geolocalização, isso é novo e entra dentro dos outros expertise que a gente tem dentro da Unisoma. Isso, é isso aí. Maravilha. Túlio, segue então a bola lá. Instalamos, colocamos a galera agora, né, dentro dos dias, distribuímos, próximos passos. Supondo então que você já seguiu essa cartilha aí de adequar as matrizes e chegou no instalamento e distribuiu os horários, bom, você já tem ali quase o ciclo de planejamento completo. A última etapa que a gente trabalha bem aqui agora enturmar de fato esses alunos. Então, você já definiu os horários, definiu o professor que vão estar nessas disciplinas. Agora, qual a melhor alocação para os alunos, né? Então, como a Moni bem pontuou no início, dependendo da fiscalização que o MEC pode exigir, você vai precisar comprovar ali essa presencialidade do nível aluno. Esse modelo de enturmação, ele consegue te dar detalhes ali. Então, o aluno 1 vai receber quais disciplinas, quais delas são presenciais, quais delas são online, quais delas são síncronas. Então, você começa a construir alguns indicadores que podem te ajudar nesse processo de fiscalização, controle de alocação por aluno. Então, isso traz qualidade de alocação acadêmica, otimizando os seus custos ali. Então, o processo de enturmação vem, né, que é a alocação do aluno em turmas, de fato, dentro da instituição, para poder ajudar nesses pontos aí. Ô, Túlio, mais uma dúvida. Perdão, André. Não, só uma dúvida aí, a Monique pode responder também. Uma dúvida que eu fiquei agora, né? Porque a dúvida que talvez possa ter surgido. Quando a gente faz o planejamento, né? E isso aparece lá, olha, então a gente já faz um planejamento olhando para o aluno, na expectativa dele cursar ali o próximo bimestre, dependendo da quebra ou do próximo semestre, isso também é uma questão que varia um pouco ali, e o planejamento considera isso. Mas aí chega na hora de fazer você falou da enturmação.
Explica só um pouquinho aí, se quiser, Monique, complementar, mas justamente a enturmação é na hora da matrícula, quer dizer, ali é o cenário que eu estou mais quente possível, e isso pode mudar completamente daquilo que eu planejei, né, Monique? Sim. É aí que você bate a meta. É aí que você tem que, de fato, fechar a caixinha garantir os 20%. E isso é bastante interessante, porque eu tenho uma história do aluno que pode variar, né? Eu não tenho necessariamente um conjunto, um bloco de disciplinas fechado para cada ciclo, dependendo da instituição. Posso ter regime seriado, posso ter regimes de crédito. Então, eu tenho que garantir do começo ao fim, até a integralização do aluno, sabendo por onde ele passou, para onde ele tem que ir, quais disciplinas dentro do meu hub de disciplinas disponíveis, como que eu vou garantir chegar naquela meta. Então, é um planejamento minucioso, no final das contas, que precisa ser feito, e o MEC vai estar olhando, vai fazer a amostragem, né, para garantir. Vai olhar. Eu acho que esse Vai ponto olhar. esse ponto da auditoria é algo que talvez tenha surpreendido muita gente, no sentido até positivo, mas assim, poxa, mas antes não era feito? Era feito, mas numa amostra, vai ser feito ainda numa forma de amostragem, né? Mas não era feito como antes. Então, acho que vai ser muito legal. A gente vai ter uma gestão ali um pouquinho mais de controle em cima disso, um pouquinho mais de cuidado em cima disso, para garantir mesmo que esta qualidade seja passada para o aluno. E isso faz parte 100% do planejamento, desde o primeiro momento que se montou lá a matriz, pensando no aluno, pensando nele como egresso, até esse acompanhamento dele até o final. Tem que planejar, Adri, até a quantidade de alunos que vai bater o ponto de equilíbrio. Então, a gente está na cadeia completa de planejamento. Você bem comentou no começo, né? A gente precisa ver ali os alunos que vão entrar, os cursos que vão abrir, o portfólio e tudo mais. Então, é realmente do começo ao fim. O Túlio mencionou isso, você mencionou isso. Em todas as etapas desse planejamento acadêmico, precisamos estar atentos. Maravilha. Túlio, finalizar, Túlio? Não, finalizamos o planejamento? Beleza. Em relação à cadeia de planejamento, né, costuma fechar ali com a enturmação mesmo. Então, aí só reforçando o ponto da pergunta, né, a diferença da enturmação com o modelo, tem o modelo de instalamento e o modelo de enturmação. O modelo de instalamento, ele é focado em distribuir dia e horário docente ao longo da semana. Já olhando também aluno, então aí você trouxe uma boa provocação, né? Qual é a diferença, então, do modelo de enturmação para o instalamento? O instalamento, ele vai tentar buscar a maior oportunidade de distribuição para o aluno. Então, se o aluno, ele pode ter 2 disciplinas na semana, mas ele pode ter 5, né? Quanto mais disciplinas eu der de oportunidade para o meu aluno, melhor é depois para eu controlar a enturmação dele, porque imprevistos acontecem, né? Às vezes no dia a dia aconteceu um imprevisto, precisou mudar o horário de uma disciplina ou não, e como você precisa garantir essa presencialidade mínima para o aluno, que você tenha essa gordura, né? Então, o instalamento, ele vem para distribuir, dar o máximo de opção para o aluno, a enturmação vem para você controlar dessas 5 disciplinas, quais são as 2, a disciplina presencial que eu entrego para ele, né? Claro que aí olhando todos os pontos de custo, né? Então tem tudo isso levado em consideração. Então essa é a principal diferença do instalamento da enturmação. A enturmação, eu gostei da observação da Mônica, a enturmação vem para bater a meta ali, né? Controlar a alocação do professor, e o instalamento vem para te ajudar a distribuir, né? Então, com isso, né, a gente falou ali de revisão de matriz, falou ali do planejamento dessas disciplinas, falou em distribuir elas e chegar, de fato, para quem precisa, que é o aluno ali, né? Então, essa é a cadeia básica do ciclo de planejamento ali. Você falou a gente falou um pouquinho no começo da simulação. Monique, em relação à simulação, essa parte da enturmação, o momento da matrícula, embora a gente vai fazer isso lá na hora que tiver o aluno fechou ali o bimestre, o semestre dele, a gente vai olhar de fato as possibilidades. E quanto mais possibilidades, melhor, a maior chance de eu encaixar esses alunos e cumprir aquilo que a gente precisa para o regulatório. A gente consegue fazer simulação também disso? Mesmo que ainda
chegar ali no final do semestre ou do período? Sim, com certeza. O Túlio bem falou de todas as etapas do nosso ciclo, a ideia ali das ofertas e do ensalamento que vem antes da matrícula, do planejamento para o aluno mesmo na disciplina, elas criam espaço, criam uma massa grande de possibilidades, de oportunidades que a gente tem para ali no momento final a gente conseguir, de fato, garantir os 20% ou o percentual necessário para aquele curso. Então, a gente pode simular vários cenários, às vezes até de ponta a ponta, ou etapa a etapa, tem várias formas da gente fazer essa simulação para que, de fato, lá no momento de marcar o gol dos 20%, a gente fala assim, não, a gente consegue com esse planejamento, com essa quantidade de recursos, com essa quantidade de docentes, com essa distribuição de horário, bater os 20%, ou os tantos por cento da nossa massa de alunos. Então, a simulação cumpre o papel. Legal, acho que a gente já falou em termos de planejamento, acho que a gente cobriu aqui legal, ficou bem bacana, ficou bem didático, né? Eu acho até, eu queria colocar uma opinião aqui em relação àquilo que nós atuamos em relação a modelos, né? As aplicações que nós temos de modelo. Então, a gente tem aqui, principalmente, as principais dores, né? A parte de oferta de polos, né? A parte de oferta de cursos dentro das unidades presenciais e dos polos de apoio à distância, né? A parte de alocação docente, a gente falou aqui também, de uma forma que faz parte desse universo, e agora a alocação docente, ela não só está dentro das nossas unidades, dentro das unidades presenciais dos nossos clientes, mas também agora em polos parceiros, com uma disponibilidade nem, às vezes, tão cheia, né? Ou seja, estão aparecendo restrições ali também, que agora eles vão ter que lidar com isso. Então, docente, espaço físico, são restrições que antes a gente tinha menos por conta de um curso totalmente digital, agora isso vai começar a aparecer. Então, o Túlio falou, a Monique complementou a questão do planejamento das disciplinas, né, das ofertas, e tem também a questão de avaliações, que a gente acabou não abordando aqui, mas que entram no processo também, porque todos os alunos vão fazer avaliações dentro dos polos, que às vezes você não tem como colocar todo mundo dentro do mesmo espaço físico, porque você planejou um dia, né, por semana para presencial, e aí você tem que trazer todo mundo para uma avaliação, e isso também é um problema logístico ali que dentro dos nossos modelos a gente também resolve, né? É uma alocação para aquele momento específico da avaliação, né, Túlio? Correto, agora você precisa ter uma visão um pouco integrada, né? Então é interessante trazer a governança ficar centralizada. Antes você tinha dois polos, podia ser tratado de forma individual, até a alocação docente agora tem que ser considerada integrada, né? Então eu não posso colocar o meu docente de forma síncrona no polo 1 e no polo 2 na segunda-feira. Eu não posso colocar o meu docente na instituição, né, no meu espaço físico, para aplicar a prova presencial nas duas instituições, né, ao mesmo tempo. Então começa a ter essa necessidade dessa visão integrada. Esse planejamento precisa estar integrado, conversando com as disciplinas síncronas, as avaliações presenciais, as ofertas presenciais, então, o que traz uma complexidade de dados, né? Então, eu não posso olhar de forma isolada para um polo ou uma unidade presencial. Eu tenho que olhar para ele e a todas as minhas unidades ali para escolher fazer a melhor otimização ali dos meus recursos, né? Então, essa visão integrada passa a ser fundamental ali para ajudar as unidades. Monique, alguma complementação? Acho que para a gente finalizar. Eu gostei muito do que o Túlio comentou, dessa ideia integral de todos, porque a gente tem modalidades diferentes circulando dentro das mesmas instituições. Então, essa visão de a gente poder fazer um aproveitamento de outras modalidades e se complementarem, onde já existe um ponto docente para a gente se apoiar, coisas desse tipo, também entra dentro do nosso conjunto de planejamento. Claro, a gente pode lidar com instituições que são 100% de cursos à distância. Não 100% EAD, mas todos os cursos são à distância. Mas também a gente pode lidar com instituições que têm o presencial
e o semipresencial com diferentes quantidades de percentuais ali de presencialidade, para lidar junto com os mesmos cursos, docentes, tem coisa ali para a gente otimizar. Exato, porque nesses casos eles muito provavelmente compartilham, né, os recursos, tanto do espaço físico, o espaço virtual, a gente falou bem, né, o Túlio falou, o professor não pode estar alocado numa disciplina presencial no mesmo dia que ele está alocado, por exemplo, para dar uma disciplina à distância. Então, assim, esse cuidado você só consegue enxergar se você tem esse planejamento integrado, né? Senão você fica só planejando uma unidade sem ver a outra, ou sem ver o polo, e você não consegue complementar e integrar isso. Acho que está muito claro o quanto que a gente pode colaborar com esse planejamento, com o que a gente já faz já há muito tempo, né, longos anos aí que a gente já vem fazendo esse planejamento para as instituições, para grandes instituições no Brasil. Eu acho que essa era a tônica da nossa conversa hoje, né, para a gente mostrar um pouquinho, entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito válido para quem está nos assistindo. E que se está nos assistindo, gostou, né, eu agradeço aqui a Monique e Túlio, né, a participação de vocês foi fundamental. Se você está assistindo, a gente gostou, nós temos nosso canal, né, no YouTube, nós estamos também nas redes sociais, então visite nosso canal, Unisoma, está no YouTube, nas redes sociais, visite nosso site, unisoma.com.br, nós vamos deixar o link aqui, e faça contato, nós estamos à disposição para responder e ajudar a instituição, né, nessa jornada aí de vamos dizer assim, de adaptação e de nova regulação. Beleza, pessoal? Maravilha, então, obrigada, Adriano e Túlio. Pessoal. Obrigado, pessoal. Bom demais ter vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.